Quer você queira ou não, quer você aceite ou não, tem muita coisa que você inconscientemente, sem perceber, permite que domine a sua vida. Ou seja, você pode ser um assunto que você domina se você dominar o assunto que é você e todos os assuntos que são você. E é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje, o olhar da Miranda sobre valores inegociáveis. Os valores inegociáveis são o seu norte, o que definem os seus resultados, os seus objetivos, a sua vida, o seu destino e também as pessoas com as quais você tem se relacionado e permitido que fiquem na sua vida. E se essas pessoas têm sido escolhidas através dos seus valores inegociáveis e têm sido escolhidas através dos seus valores inegociáveis, se você não sabe que valores são esses, como tem sido feita essa escolha? As pessoas com as quais você mais convive, você já sabe disso. São as pessoas que definem a sua vida. São as pessoas que definem aquilo que entra na sua mente e fica. São as pessoas que dão conselhos para você. São as pessoas que ajudam ou sabotam você. São elas que ajudam você a definir os seus objetivos, os seus resultados, a sua vida, o seu destino. É através dos relacionamentos que você anda em direção ao que você deseja ou numa direção completamente oposta. E se os seus valores inegociáveis não são claros para você, mas são eles que definem as pessoas com as quais você mais se relaciona, será que não está aí o grande problema de você se dedicar tanto, de você desejar tanto, de você fazer tanto, de você passar a vida correndo tanto e apesar disso não obter os resultados que no fundo você sabe que merece, mas que não tem obtido? Será que não está no problema de entender os seus valores inegociáveis de forma muito clara? Afinal, se eu perguntar para vocês, aliás, eu já pergunto para vocês, quais são os seus valores universais, inegociáveis? Aqueles que deveriam ser compartilhados com toda a humanidade. E quais são os valores inegociáveis para você? Você consegue dizer um deles? E a gente vai ver ao longo de toda essa live que apesar de acharmos que temos os nossos valores inegociáveis, tem muitas vezes que nós mesmos sabotamos isso. E eu quero fazer uma outra pergunta também. Quais são os critérios que você define as pessoas que se aproximam de você? Quais são os critérios que definem as pessoas que têm o direito de se relacionar com uma pessoa como você que agora está assistindo uma live fantástica sobre autoconhecimento? Algo que a maioria das pessoas não para fazer. Algo que a maioria das pessoas deseja tanto. Mas como trabalhar o amor próprio? Mas como ter mais autoestima? Mas como ter melhores resultados? Mas como ter melhor qualidade de vida? Como ganhar mais? As pessoas estão o tempo todo fazendo as perguntas erradas e recebendo as respostas erradas, sem perceber que o único mergulho que faz sentido é para dentro. O único sentido que faz sentido é para dentro. E a gente se perde buscando fora e fazendo as perguntas erradas, sem entender que as perguntas certas estão, por exemplo, o que norteia a escolha dos seus relacionamentos? Que critérios você use para definir as pessoas que se aproximam de você? Tem sido a sua carência? O medo da solidão? Ou pura sorte? Encontrei fulano, gostei mais ou menos de fulano, me tornei melhor amigo de fulano e tá tudo certo. E 20 anos depois eu sigo aquela amizade sem parar para refletir, será que essa amizade tem trazido para mim com os objetivos que eu tenho hoje na minha vida, com aquilo que eu quero hoje para minha vida? Será que essa amizade tem trazido para Miranda que eu sou hoje? Aliás, faça a seguinte pergunta, já anota aí e já envia essa live, porque vocês vão ter muitas chavezinhas caindo. Já envia essa live para as pessoas que vocês gostam. Você se relacionaria com aquela sua melhor amiga se você conhecesse ela hoje? A pessoa que você é hoje se relacionaria com a sua melhor amiga, com o seu melhor amigo, se você conhecesse essa pessoa hoje? Se você conhecesse a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho hoje, você teria um nível de relacionamento super próximo? Essa pergunta parece bobinha, mas não é. Veja, quando a gente coloca na perspectiva de quem eu sou hoje,
eu tô tirando a parte do amor que eu tenho por essa pessoa, que é construído ao longo do tempo. E eu tô colocando simplesmente o olhar para quem essa pessoa é a partir de quem eu sou. Quando a gente faz essa pergunta e consegue remover o sentimento, você percebe quem de fato está na sua vida e merece ter esse gerenciamento próximo da vida. Não que eu esteja dizendo que não é importante a gente amar as pessoas, pelo contrário, ame, mas entenda se essas pessoas estão trazendo o resultado para a sua vida que você merece, ou se elas estão sabotando você. Muitas vezes você, mas eu conheço fulana desde criança, ela é minha amiga desde criança. Mas é uma pessoa que sabota você, é uma pessoa que não consegue dar um conselho que você consiga ouvir. É uma pessoa que não traz para você mais hoje, para a pessoa que você é hoje, os resultados que você espera. Não colocando também os resultados da sua vida sob responsabilidade de alguém. Não é isso. É pensando naquilo que você quer e no quanto as pessoas têm contribuído para isso. Ou se elas têm sabotado você. Quando a gente faz essas perguntas, a gente entende algo que eu falei no Dom Rua de Merda Nunca Mais, de forma extenuante, o meu livro sobre irresponsabilidade afetiva, que é quando eu me relaciono com as pessoas a partir da minha carência, quando eu me relaciono com os outros por medo da solidão, por medo de ficar sozinha, por receio de não conseguir, por receio de qualquer coisa que seja, eu estou me relacionando com os outros a partir do que falta em mim, ou do que eu acho que falta em mim. E aí eu aceito as pessoas sem olhar de verdade para elas. Eu tô olhando para mim de uma forma negativa e acabo projetando isso nos outros e aceitando comportamentos dos outros que não são positivos para mim. Ou seja, eu aceito os comportamentos de merda de Dom Juans e eu não paro para pensar naquilo que de fato poderia fazer com que eu escolhesse as pessoas. Eu quero escolher pessoas que são dedicadas, ou eu quero escolher pessoas que não se dedicam, que não vão em busca, que não vão atrás, que são morosas e que acabam sabotando a minha dedicação. Eu quero escolher pessoas que sejam comprometidas, porque eu tenho como valor inegociável o compromisso. Ou seja, quando eu dou a minha palavra, eu cumpro. Se eu tenho esse valor, como é que eu vou me relacionar de verdade e vou manter esses relacionamentos com pessoas que são descomprometidas? Veja a importância de entender os seus valores inegociáveis para você poder se relacionar a algo tão importante. As pessoas com as quais você mais convive são as pessoas que definem a sua vida e o seu destino, porque elas ajudam a construir os seus objetivos e a forma como você vai chegar lá e, portanto, os seus resultados. Como nós somos vulneráveis, inconscientes e emocionais, eu vou trazer 3 exemplos para vocês aqui do que aconteceu tão recentemente. A moça do avião, a moça da janela do avião. E eu fiz até uma live sobre esse assunto, mostrando como mais de 2 milhões de pessoas estão extasiadas por alguém que elas não conhecem. Eu não estou dizendo que a moça da janela do avião seja boa ou não, mas é importante que a gente reflita quem nós seguimos, quem nós queremos ter perto de nós, quem nós permitimos que definam os nossos resultados porque colocam decisões na nossa mente. Quem você segue, quem você tem seguido, para quem você tem batido palma. Será que você conhece suficientemente essas pessoas para bater palma para elas? Teve um caso também de um cantor super famoso, de um rapper super famoso, o Jay-Z, que acabou se envolvendo naquela história do Puff Diddy, acho que vocês viram. E, cara, quanta gente segue ele, quanta gente não sabia desse histórico dele. Se ele tá envolvido de fato nisso, ou se é só uma pitada, mas quantas pessoas a gente segue sem conhecer e a gente, não, pessoa maravilhosa, diva, bate palma sem saber quem são. E aí a gente pode trazer para nossa realidade política, por exemplo. Quem a gente é devoto enquanto político? Você sabe quais são os ministros que estão lá? Os ministros que estão apoiando o candidato que você ajudou a eleger? Esse candidato que você ajudou a eleger, você conhece o histórico dele.
Olha a importância de a gente entender os nossos valores, porque parece que é só, é papo filosófico. Também. E se nós fôssemos muito mais filósofos, nós pararíamos mais para refletirmos a respeito daquilo que é importante para nós. Para quem acompanhou essa semana, recebeu o material de apoio dessa live, porque ao longo da semana eu vou falando a respeito do assunto, que terá live no sábado, e disponibilizo um material para vocês que é enviado pelo direct. Quem recebeu aí tem um exercício, que é o primeiro exercício, que é em quem você confia versus quem controla você. E aí eu peço para vocês refletirem. Quão rápido você costuma confiar em alguém? Quão rápido você costuma definir quem essa pessoa é? Você bate palma chamando de diva uma pessoa que você desconhece? Quanto mais rápido você permite que as pessoas sejam ovacionadas por você, quanto mais rápido você se permite confiar em alguém, mais rápido essa pessoa pode vir a te controlar. E se essa pessoa for um Dom Juan de merda, esse controle vai ser muito, muito doloroso para você ao longo do tempo. Confie nas pessoas, mas primeiro dê tempo que elas se mostrem. Aliás, aqui tem uma frase que eu gosto de falar muito. Quando as pessoas se mostrarem, acredite. Porque o Dom Juan de merda, por exemplo, ele se mostra. Ele mostra as chamadas red flags na psicologia, que a gente pode dizer que são os sinais de quem ele é de verdade. Só que a pessoa abusada, nesse momento, está olhando muito mais para a diva que essa pessoa é, para as maravilhas que essa pessoa faz, desconsiderando as pequenas mentiras, desconsiderando o gaslighting, aquele momento em que você se sente confusa porque o outro está confundindo você, que você tem certeza que você viu e a pessoa diz que não viu, você tem certeza que a pessoa falou e ela nega de pé junto que ela não disse. Quanto mais rápido você confiar em alguém, mais rápido você vai permitir que aquilo controle você. Aliás, você tem permitido, por exemplo, que a mídia controle você? Que estranhos, como influencers, por exemplo, influenciem as suas escolhas, as suas decisões de vida? Não seja um assunto que você domina. No livro e também no método Livebook aplicado ao livro, eu falo de 100 ferramentas de inteligência emocional. Quando você consegue se distanciar mais das situações e das pessoas, ou seja, dar tempo para as pessoas mostrarem quem elas são, você consegue fazer o movimento de você ser um assunto que você domina. Você percebe esse movimento para você. E você consegue observar o Dom Juan de merda mostrando quem ele é. Você consegue perceber as pessoas como elas são, porque você dá tempo de elas se mostrarem. E se você consegue dar tempo das pessoas se mostrarem, você vai entendendo se essa pessoa merece ou não estar na sua vida. E quando você tem os seus valores inegociáveis claros para você, fica muito mais claro perceber se aquela pessoa é uma pessoa descomprometida, que você pode até se relacionar com ela, você pode até ter um relacionamento cordial, mas você não vai ter uma proximidade, porque não vai dar certo. Pessoas que têm valores inegociáveis, por exemplo, como comprometimento, não conseguem ter um relacionamento super profundo com uma pessoa que é descomprometida, a não ser que esteja se relacionando pela carência, não pelos valores inegociáveis. O seu poder decisório de escolher quem está perto de você, ele só pode ter ou a carência ou os valores inegociáveis. A carência vai ser o medo, a ansiedade, a sua tristeza, a dificuldade de perdoar o outro. A carência vai colocar você em situações muito delicadas de relacionamento. Já os seus valores inegociáveis é o que vai reger a sua vida, os seus relacionamentos, os seus objetivos e, portanto, os seus resultados também. Quando você se relaciona a partir de valores inegociáveis que você conhece, e quem recebeu o material durante a semana, tem alguns aí que eu vou falar depois, tem uma lista de valores inegociáveis. Se você não tem esse material, depois me pede que eu envio para você. Mas é um material que a gente vai falar o tempo todo aqui. Quando você tem os seus valores inegociáveis claros para você e você se relaciona com uma pessoa que não tá na mesma vibe, que não tem os mesmos valores, ou valores muito parecidos, ou está em busca de valores inegociáveis muito parecidos, acontece uma coisa chamada
dissonância cognitiva. Quando você tem ressonância cognitiva, é o momento em que você conversa com alguém e a conversa flui, porque as ideias combinam entre si, porque faz sentido o que aquela pessoa fala, ou mesmo que não faça sentido total naquele momento, você para ouvir o que a pessoa tem a dizer, você percebe e você reflete a respeito daquilo. Aliás, os seus relacionamentos têm feito você parar e refletir a respeito de algo? Ou simplesmente são relacionamentos superficiais e que você discute sobre o tempo? Quando você se relaciona com pessoas que não têm os mesmos valores inegociáveis que você, acontece a dissonância cognitiva, que é o contrário da ressonância, que é aquele momento em que a conversa flui, que as coisas andam e que fica fácil para você. A dissonância é aquela pulguinha atrás da orelha. São os sinais do Dom Juan de merda. Que talvez não seja exatamente uma pessoa de merda, mas pode ser. E se for, vai ser doloroso para você sair desse relacionamento. Portanto, esteja atenta aos sinais já de cara. Essa dissonância cognitiva faz você ter essa desconfiança. E às vezes, quando a gente ouve pessoas abusivas ou pessoas que não estão no mesmo interesse de evolução que nós, essas pessoas vão ir contra exatamente aquilo que você quer. Ou seja, voltando a falar do exemplo do compromisso, se você é uma pessoa comprometida, se você é uma pessoa que dá a sua palavra e cumpre o que você fala, e você está se relacionando com uma pessoa abusiva ou uma pessoa que não tem isso, essa pessoa vai ir contra exatamente o seu maior brilho, o fato de você ser uma pessoa comprometida. E para você conhecer esses valores, se o compromisso, se é a praticidade, se é a verdade, quais valores são esses, você precisa se conhecer. E foi para isso que eu montei o método Livebook aplicado ao livro Seja um Assunto que Você Domina, dessas 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora que eu falei antes, e que você tem acesso ao livro físico. Aliás, o livro físico não tem mais fora do método Livebook, só para quem é membro do método mesmo. Você vai ter acesso ao livro físico, às aulas gravadas, já dadas, a gravação do vídeo de leitura interpretado por mim, ou seja, o livro todo interpretado por mim, que faz com que você aumente a sua percepção daquilo que foi dito e aumente a memorização daquilo que foi dito e que você está aprendendo, indo contra a sua obesidade mental. Você sabe muito, eu não vou falar nada novo para você, mas você não consegue de fato aplicar aquilo que você sabe na sua vida. E quando você para refletir, é aquele momento em que você pensa, caramba, eu já sabia disso, por que eu agi diferente daquilo que eu sei? Porque a gente tem uma dificuldade de aplicar aquilo que nós já sabemos. E ao longo do método Livebook você vai ter 3 meses de aulas de assuntos muito mais profundos do que esse. Se você gosta das minhas lives, se você gosta dos meus materiais, que são doses homeopáticas, imagina o que eu chamo ainda de mentoria. Lembre-se, mentoria só é mentoria quando tem acesso ao mentor, se não é curso. Se você tem acesso direto a essa pessoa que você está sendo mentorada, é mentoria, se não é curso. E por enquanto, o método Livebook é a mentoria porque vocês têm acesso direto a mim. Já vai ser curso, porque a mentoria vai ser a evolução disso. Quem recebeu o material durante a semana tem o exercício 2, que fala como descobrir os meus valores inegociáveis. E aqui é importante que você reflita a respeito dos momentos e atitudes suas e dos outros que trouxeram paz para você, causando o que eu chamei de ressonância cognitiva. Nesses momentos, nessas atitudes, nessas palavras suas ou dos outros, você começa a identificar valores que são importantes para você quando eles trazem paz. E o contrário também é verdadeiro. Quando acontece dissonância cognitiva, quando você tá sofrendo, quando tá tendo esforço, quando não tá sendo fluido para você, você pode descobrir o que não são valores inegociáveis para você ou pessoas que não têm os mesmos valores inegociáveis para você. Veja, nós temos vários valores que regem a nossa vida. Alguns deles não são tão importantes para nós, mas alguns deles são imprescindíveis e são esses valores que estão regendo a sua vida, seja consciente ou inconsciente. Se for de forma inconsciente, você pode estar, por não conhecer, você pode estar atraindo pessoas que são totalmente diferentes daquilo que você quer para você. E isso pode estar sabotando a sua vida.
Se for de forma consciente, agora então entendendo quais são os valores inegociáveis para você, o que rege de fato a sua vida, você facilita os seus relacionamentos, você aumenta a sua ressonância cognitiva, você percebe momentos de fluidez na sua vida e você consegue viver melhor e mais feliz. Outra pergunta, outra reflexão para entender os seus valores inegociáveis é: com o que você tem investido tempo e energia? Com quem você tem investido tempo e energia? E no que você tem investido tempo e energia? E o que isso de fato traz ou paz ou sofrimento para você? E como seria a sua vida ideal? Absoluta e perfeita. Aquela vida que você de fato não mudaria nada. Para agora e pensa. Onde você estaria? Que tipo de pessoas estariam próximas a você? Com que tipo de pessoas você dividiria a sua vida? Qual seria a vida ideal? E perceba dentro dessa vida ideal quais valores você precisaria para ter essa vida ideal. E aqui não estou falando de valores financeiros, obviamente, claro que não. A gente está falando dos valores inegociáveis, dos valores morais e éticos que regem a sua vida e que estão regendo a sua vida, mesmo que seja de forma inconsciente. E por último, como seria o comportamento humano ideal segundo a sua perspectiva? Porque lembrando que a sua perspectiva é diferente da perspectiva do outro. Quando você conhece quem você é, quando você é um assunto que você domina, porque você domina o assunto que é você, você para de exigir que os outros dominem esses assuntos, porque esses assuntos são você, não eles. Então, se é importante para mim viajar, jantar fora, ir num lugar legal, diferenciado, talvez não seja tão importante para as pessoas que estão próximas a mim. E isso me causa sofrimento ou indiferença? Se me causa indiferença, tudo bem. Se me causa sofrimento, talvez esteja na hora de eu começar a repensar esses meus relacionamentos. De novo, a pergunta que eu fiz antes. Você se relacionaria com essas pessoas que você tem se relacionado hoje? As pessoas com as quais você mais tem se relacionado hoje? Se você as conhecesse hoje? Imagina você num restaurante sendo apresentada para essa pessoa nesse momento. Você se daria com essa pessoa? Você pararia essa noite, esse momento para conversar com essa pessoa? Essa é a resposta para a gente definir quem de fato tem o direito de estar perto de nós e compartilhar a pessoa maravilhosa que nós somos. Quem tá aqui, ó, assistindo essa live, tanto agora ao vivo, quanto vai assistir depois, já são pessoas diferenciadas, porque como eu disse, olhar para o único sentido que faz sentido, que é o de dentro, é o movimento mais difícil do ser humano. Porque é muito mais fácil a gente olhar para fora, e isso você também já sabe. Então, por que que você não olha para dentro? Entende a importância do método Livebook que eu faço? Porque ele mostra aquilo que você já sabe por uma nova perspectiva e que você não está fazendo e que isso está sabotando a sua vida. Tem uma teoria que diz o seguinte. É uma teoria ética que diz o seguinte. Se você não tem certeza das pessoas com as quais você quer se relacionar, faça esse movimento. Imagina você sendo introduzida, apresentada essa pessoa agora, neste momento. E evolua essa percepção para a segunda teoria. Se você está em dúvida se algo é ético ou moral de ser realizado, e a gente tem essas dúvidas o tempo todo, será que eu deveria fazer? Será que esse seria um comportamento adequado? Adequado para quem? Para uma sociedade que simplesmente está me julgando ou para uma sociedade que está de fato gerenciando e orientando os meus comportamentos de forma correta? Aliás, a sociedade que nós estamos inseridos é orientadora de forma correta de comportamento. Agora imagine se esse comportamento saísse no jornal, como você se sentiria? Todas as vezes que você tiver dúvida ética e moral a respeito de um determinado comportamento, imagine isso saindo no jornal. A resposta está aí. A gente tem vergonha daquilo que a gente sabe que está errado. Então por que você está sentindo vergonha?
Nessa dúvida, você se protege dos donro de merda. Porque quando você entende se aquilo é real ou fantasioso, quando você entende os seus valores inegociáveis, você consegue se proteger mais de pessoas abusivas. E aí nós entramos no terceiro exercício de quem recebeu o material ao longo da semana. Elegendo valores importantes para você, ainda não inegociáveis, importantes. Pare e pense quais são os 10 valores importantes para você. E eu fiz uma lista de valores de sugestão nesse material que vocês receberam. Respeito, honestidade, humildade, empatia e uma série que eu vou falar já já. Então guarde essa reflexão. 10 valores importantes para você. Quem ainda não pegou papel e caneta, pegue, que vai ser importante se você não tá com o material ainda. E quem não tem papel e caneta aí, não tem problema. Depois assiste essa live de novo, pensando nesse momento que eu vou falar a respeito dos valores importantes e dos valores inegociáveis. A evolução do exercício é definir dos 10 valores importantes, 4, 5 valores inegociáveis. Valores importantes, como eu já disse, são aqueles que é interessante que a pessoa tenha. Mas eu não vou deixar de me relacionar se ela não tiver. Valores inegociáveis são valores que sim, é método Tramontina. Se a pessoa não tiver, ela sai da minha vida. Quanto mais consciente você tiver dos valores inegociáveis para você, mais fácil vai ser se relacionar com os outros, porque você vai escolher não a partir da carência, mas a partir do seu poder pessoal, da pessoa maravilhosa que você é. Quem tiver alguma pergunta, eu tô vendo aqui o pessoal comentar, vocês podem fazer, tá? Algumas pessoas nunca deveríamos ter conhecido, mas como passaram por nossas vidas, sempre deixam uma lição, boa ou ruim. Se foi ruim, foi um aprendizado, isso mesmo. Essa é a maior verdade da nossa vida. Aliás, ninguém aparece por acaso, né? E se tem muitas pessoas que nós não nos relacionaríamos, que têm aparecido nas nossas vidas, que têm aparecido nos nossos relacionamentos e que a gente tem mantido, talvez seja o momento de pararmos e analisarmos por que eu tenho permitido que essas pessoas apareçam. Por que eu tenho permitido que essas pessoas apareçam e elas permaneçam na minha vida. Porque aparecer, somos 8 bilhões de pessoas no mundo, vai aparecer todo tipo de gente. Agora, permanecer é uma escolha sua. Principalmente depois que você conhece os seus valores inegociáveis e você conhece a outra pessoa, se ela permanecer na sua vida, entenda, você está permitindo que isso aconteça. Quem nós permitimos que continue nas nossas vidas, definindo os nossos objetivos, os nossos resultados, a nossa vida e o nosso destino. E agora a gente vai para a sugestão. Eu dei uma lista de sugestão de valores inegociáveis para vocês. Eu vou falar a respeito deles e vou falar a respeito daquilo que talvez a gente acha que tenha. E será que a gente tem mesmo? Todas essas palavras que eu vou falar para vocês, vocês vão achar super importantes. Não, mas isso eu tenho. Será que tem mesmo? Será que a gente tem de fato aplicado aquilo que a gente quer na nossa vida, que é algo que eu ensino no método Livebook aplicado ao livro, por enquanto seja um assunto que você domina? Ou a gente simplesmente tem deixado se levar? Por exemplo, respeito. Respeito é um valor inegociável. Pode ser um valor importante e pode ser um valor inegociável, mas será que de fato você tem esse valor inegociável como inegociável para você? Ou você acha que é legal respeitar alguém? Porque quando o valor inegociável seu é respeito, você exige respeito dos outros, mas você também dá respeito aos outros. Quantas pessoas você conhece que exigem respeito de você, mas não respeitam você? E quando elas ouvem a sua opinião, a primeira coisa que elas fazem é criticar você. Aconteceu uma história comigo muito parecida com isso, de uma pessoa, uma influencer super importante no mundo, na esfera do Dom Juan de merda, nessa parte que a gente fala de abuso, de relacionamentos abusivos e tal. Uma pessoa que fala sobre isso, sobre abuso, sobre não ter comportamentos abusivos. Quando ela ficou sabendo a minha escolha política,
política mesmo, política, em quem eu votei, quem eu votaria, ela simplesmente bloqueou, xingou, fez um auê, fez uma confusão, ou seja, ela fala de respeito, ela tem um Instagram com 200, 300 mil seguidores, com engajamento altíssimo, pessoas que compactuam com esse valor dela. Falar de respeito, mas não aplicar o respeito na prática. Será que a gente de fato considera respeito algo importante para nós, em relação a nós e não só para mim? Será que eu não estou exigindo aquilo que eu não dou? O outro valor inegociável que vocês têm aí é a honestidade. Todo mundo quer honestidade, não. Ser mais honesto da história desse país. Mas será que no teu histórico tem honestidade mesmo? Será que no dia a dia tem honestidade mesmo? Será que você tem sido honesto? Será que você aceita quando as pessoas são honestas com você? Aliás, a gente pede tanto a verdade. Será que você aceita quando os outros dizem a verdade para você? Será que você respeita quando é dita a verdade para você? Essa é uma das coisas que o ser humano mais pede, a verdade, mas quando ela é dita, as pessoas não aceitam. E será que você aceita a verdade do seu ponto mais adulto? Voltando à moça da história do avião que aconteceu essa semana, então eu gosto de usar esses exemplos mais frescos na nossa mente, e sem considerar ninguém errado ou certo, porque eu não sei, eu não estava lá, eu não conheço essas pessoas e não posso falar. Eu estou aplicando o que eu ensino para vocês. Não falem de quem vocês não conhecem, de um assunto que vocês não conhecem. Seja um assunto que você domina, para você poder falar pelo menos de si, que já é uma grande coisa que a gente não faz. Mas será que esse não bem dado que ela deu foi a partir realmente de uma definição e de uma inteligência emocional adulta? Ou foi da sua porção infantil de aqui eu não saio, daqui ninguém me tira? Isso não é adulto. Veja, a mesma postura, com duas orientações absolutamente diferentes. Humildade. Ah, velha e boa humildade. Como o ser humano adora pregar que é importante que sejamos humildes, mas você é de fato humilde? Você aceita de fato a humildade no outro? Aliás, o que é humildade? Será que você não se acha melhor que ninguém nunca? Será que você não tem inveja do que é do outro nunca? E aqui não é pra gente achar que a gente não tem nenhum valor inegociável. É pra você saber quais são os valores inegociáveis que você quer ter, ou que você define ter, ou que você tem na sua vida, e praticar ele todos os dias. Para que você deixe de lado essa sua obesidade mental que sabe muito, que fala muito, que na hora de conversar com você, meu Deus, é uma pessoa que domina os assuntos, mas na hora de aplicar de fato o que você sabe na sua vida, você não tem conseguido. Se você tem a humildade, se você tem a honestidade, se você tem o respeito, aqui é o momento de você anotar como eu quero melhorar isso em mim. Como eu quero mostrar, a pessoa fala comigo 5 minutos, ela vai identificar os 4 valores negociáveis que eu tenho. E se eu falar com ela 5 minutos, eu também identificarei se ela tem os valores que eu tenho. Eu não vou julgar se o outro tem. O outro é irrelevante, lembre-se disso. E aí você entra no paradoxo mais importante do ser humano. Você não precisa de ninguém e o outro é absolutamente irrelevante para você. Mas você só existe quando o outro existe. Outro valor inegociável, super importante, que eu coloquei aí na lista de vocês, além do respeito, honestidade e humildade, é a empatia. Ah, meu Deus, a empatia. Outro que eu deveria fazer uma live inteira, porque tanto a humildade quanto a empatia, eu sou bem crítica. É impossível ser humano querido e emocional, que se julga ser racional, ser empático. Você não consegue ser empático por um único motivo. Você só consegue ver a vida a partir do seu ponto de vista. Não seja prepotente nem arrogante. Ai, mas eu me coloco no lugar do outro. Se você se colocasse no meu lugar, você se chamaria Miranda Consuelo Eli, seria escritora com 42 anos, moraria neste local. Teria essa mãe que tá linda ali, comentando um monte de coisa. Teria cortado o cabelo de rica, porque não aguentava mais aquele cabelão que já não me pertence, porque um dos meus valores importantes é praticidade. E se não for prático, não é bom para mim. Porque eu sou um assunto que eu domino, eu sei os meus valores e eu trabalho nele todos os dias. É por isso que eu tô ensinando vocês.
Empatia, se colocar no lugar do outro. É sério isso? Que absurdo nós julgarmos que sabemos o lugar do outro. Aliás, eu falo para vocês tanto de uma história da borboleta. Quando você se julga prepotente, achando que você sabe o lugar do outro e o que é melhor para o outro, se colocando no auge da sua arrogância e da falta de humildade, você tira a oportunidade da borboleta de sair do próprio casulo com as próprias asas e, portanto, ter força para voar. Cada ser humano que está nesse planeta, 8 bilhões reproduzindo-se como... Nem vou falar que vai ficar polêmico demais. Reproduzindo-se demais, digamos. Como é que você acha que você vai saber o que é melhor para o outro? Cada um desses 8 bilhões de pessoas tem a sua história, tem os seus aprendizados, tem o seu momento de aprender a dizer não. Não diga não pelo outro, não tente salvar o outro. Assuma o seu lugar, seja um assunto que você domina e você já vai estar fazendo muito. Você tem dificuldade de estudar o ser incrível que você é. Como é que você acha que você consegue fazer pelo outro, meu amor? Diga para mim. É impossível. É impossível. Outro valor inegociável, a justiça. Será que você realmente é uma pessoa justa? Ou você usa o seu valor inegociável da justiça para condenar a si mesma pelo mesmo erro infinitas vezes, mesmo depois de já ter corrigido? Você continua se machucando pelos mesmos erros. Você continua machucando os outros pelos mesmos erros, mesmo que aqueles outros já nem façam mais parte da sua vida. Olha a necessidade do perdão, não ao outro, mas a si. A pessoa que você foi e que permitiu que o outro fizesse. Aliás, pare de achar que você tem que perdoar alguém. Você tem que perdoar no máximo você mesmo. E já é uma dificuldade imensa. Você é de fato justo ou justa quando você trai alguém? Quais são os critérios que você tem usado para desculpar as suas traições em relação às pessoas que você diz amar? A educação é outro valor imprescindível. Mas você para na faixa de segurança? Você para na faixa dupla? Você ensina aos seus filhos que quando você vai deixá-los no colégio, tudo bem parar rapidinho na faixa dupla. É tão rápido. Você ensina aos seus filhos que você tem a capacidade de exigir que o outro saia do lugar do banco no avião que ele pagou para estar lá. Mostrando que além de você não saber ouvir um não, quando você ouve um não, você retalha o outro, julgando ele. Ao invés de dizer, filho, olha só, as pessoas têm esse direito e, portanto, ter a capacidade como mãe de ensinar, através do amor da mãe, o que é frustração. Você vai se frustrar, você vai ser traído, você vai se indignar. Mas isso não te dá o direito de passar por cima do direito do outro, de dizer não. Aliás, esses 2 milhões de pessoas que estão aplaudindo a moça da janela do avião, sabem ouvir o não que ela daria? Ou teriam a mesma atitude da mãe? Eu amei esse caso porque tem um dilema ético ali de todos os lados, da mãe, da filha, que era uma menina, né? Pelo que eu soube, das pessoas, dos 2 milhões que aplaudem, de quem criticou, da menina do avião, de quem filmou. Caraca! É quase um Big Brother de 2 minutos. Outro valor inegociável, a solidariedade. E quando é com você, hein? Quando você tem que deixar as suas coisas para ir atrás dos outros, você faria? Aliás, o que você tem feito pelos outros? E será que você tem deixado de ser solidária com você, consigo mesma, que é a pessoa mais importante da sua vida, acima dos seus filhos, dos seus pais, da sua mãe, do seu qualquer coisa? Porque sem você, você não existe. Você já parou para pensar nisso? E se você ama tanto essas pessoas, faça bem a si.
Sabe como é que os filhos honram os pais? Minha mãe tá aqui, tá? E tá falando pra caramba, e eu amo isso. Que ela me abençoa quando ela faz isso. Deus te abençoe, mãe, eu te amo. A gente honra os nossos pais quando a gente faz sucesso. Não é quando a gente paga algo pra eles, não é quando a gente dá dinheiro pra eles. Ali a gente tá invertendo os papéis. Nós honramos os nossos pais quando nós fazemos sucesso. Nós honramos a solidariedade quando nós somos solidários conosco, quando a gente sabe se respeitar antes de respeitar os outros. Outro valor que eu coloquei aí é a ética. Será que a gente consegue ser ético de fato, hein? Será que a gente consegue não falar mal de alguém? Olha o exemplo esdrúxulo. Quando essa pessoa não está próxima a nós. O outro que eu citei é o amor. Amar assim em primeiro lugar, já falei isso. A melhor coisa que você faz pelas pessoas que você ama, ou que você diz amar, e que na verdade você tem dependência emocional, você tem carência, seja lá que sentimento for, você só consegue amar quando você ama a si mesmo primeiro. E a melhor forma de amar o outro é amar a si. Você já sabe disso, então por que você não faz? Se você tem um valor inegociável de honra, você não pode mentir, trair, manipular e ser um donra de merda. Aliás, esses dias aconteceu um fato bem assim. A pessoa que mais expõe, a pessoa maravilhosa e acima de qualquer suspeita, a alma mais honesta deste país, normalmente é o donra de merda. Esses dias aconteceu comigo uma situação assim. Um cara casado, eu recebi uma mensagem no direct. Como eu tenho me exposto mais, eu tenho exposto mais a pessoa que eu sou, a mulher que eu sou, os meus valores e aquilo que eu escrevi, principalmente com Paris Saint-Eiffel, que é muito mais sedutor, que tem essa coisa do mundo, das viagens e do desejo, é super sexual. A trilogia Paris Saint-Eiffel é super sexual. Esse é o Meandro, a Desordem do Amor, o segundo livro. Bramari, O Desespero do Desejo, o livro preferido que eu escrevi, da Cícera, que tá aqui também, a dona da fanpage, da nossa página de fãs, porque é super sexual, gostoso pra caramba, mas isso tudo culmina numa evolução da consciência, em sansar os ciclos da evolução. E como eu tenho me exposto mais e falado, talvez até dos assuntos de Paris Saint-Eiffel, que são muito mais sexualizados, inclusive, eu tenho recebido algumas mensagens bem esdrúxulas, assim, que vocês já imaginam. E esses dias aconteceu e eu fui olhar quem era. Disse, mas quem que é esse babaca, cara? Senti o cheiro de merda de longe. Entrei no Instagram, tava lá, casado com o @ da esposa. Homem de bem. E mais não sei o que lá, pai de família, o nome dos filhos. Eu disse, cara, só faltava ele dizer, sim, eu sou um donra de merda, mas eu preciso dizer que eu sou... eu ia dar um nome aqui, mas não vou. Que eu sou o fulaninho de tal, maravilhoso e acima de qualquer suspeita. Olha a pessoa dizendo e arrotando que tem honra, quando não tem absolutamente nada, quando é um donra de merda. Aliás, homens que estão por aqui, às vezes aparece um ou outro, por motivos óbvios dessa que vos fala, e eles acabam ficando por motivos óbvios dessa que vos fala também, que não necessariamente só o que aparece. Os homens são os nossos heróis. São aqueles que trazem de fato os valores éticos e morais para a nossa sociedade. Assumam isso, sirvam às mulheres e ao feminino, deixando de lado a sua porção donra de merda nunca mais. É a única forma de nós salvarmos essa sociedade, é através de homens de verdade, homens que de fato colocam em prática os valores morais que têm para honrar o que vocês têm no meio das pernas. Vocês não passam de meninos e babacas emocionais, irresponsáveis afetivos, narcisistas baratos quando vocês traem, mentem e manipulam. E não que não existam mulheres, dona Joana de merda. Calma, respira, é óbvio que tem. Mas enquanto as mulheres que abusam os homens, e esses homens têm medo da difamação, as mulheres abusadas têm medo da morte. Dito isso, vamos parar de ser infantil e achar, ai, mas a fulana me abusou também. Ai, pobrezinho, ficou com vergonha, foi o safado. E a mulher que foi morta lá? Os filhos deles, muitas vezes.
Vamos falar de adulto para adulto, né? A liberdade é outro valor inegociável, mas quando você tá ocioso, o que você faz com a sua liberdade? Será que você sabe usar de fato essa liberdade? Esses dias eu fiz uma live com o Marco Pucci, meu numerólogo, que eu amo de paixão. E ele falou, Miranda, eu tenho receio que se passar essa lei do 6-1 ali, o que vai acontecer com as pessoas que passam o final de semana bebendo, que passam o final de semana tentando reduzir a pressão. Essas pessoas vão passar 3, 4 dias da semana bebendo? O que vai acontecer com o brasileiro com essa liberdade que ele não sabe usar hoje em 2 dias, em 1 dia da semana? A gente precisa se tornar adulto antes, porque senão é só libertinagem. O que você faz com a sua liberdade, se liberdade é um valor inegociável para você? Quando responsabilidade é um valor inegociável, você não atrasa e você não mente. Você exige a responsabilidade do outro porque primeiro ela parte de você. Você tem sido de fato responsável consigo para exigir do outro? Quando a tolerância é um valor inegociável para você, você tem que ter cuidado para pessoas que têm esse perfil mais tolerantes, mais maleáveis, mais empáticos, porque são perfis facilmente manipulados por Dona de merda ou Donas Joanas de merda. E você tem exigido a tolerância do outro? Ou você é de fato uma pessoa tolerante? Quando a reciprocidade é um valor inegociável para você, você exige reciprocidade do outro porque você dá reciprocidade, porque você é uma pessoa recíproca. Aliás, quem acompanhou essa semana e recebeu o material de acompanhamento dessa live aqui, quando vocês recebem, vocês me pedem lá, eu faço o post, né, o story. Se você quer o material para acompanhar a aula, a live de sábado, é só digitar aqui, quero, que eu mando para você. Quando vocês pedem esse material, eu sempre mando um áudio dizendo, então, por favor, seja recíproca e mande essa live para mais pessoas. Olha a importância das pessoas saberem os seus valores inegociáveis. Perceba a importância nos seus relacionamentos se as pessoas tivessem clareza do valor inegociável delas. A gente não tem essa clareza para nós. A gente acha que tem. Quem tá chegando agora, assista essa live de novo. Eu falei de vários valores inegociáveis que nós achamos que temos, mas que não passa de obesidade mental. A gente sabe muito, a gente fala desses valores inegociáveis com toda a pompa e dizemos que somos a alma mais... Como é? A alma mais honesta da história desse país e no fim das contas a gente não aplica isso. Se você tem essa exigência de reciprocidade, seja recíproco, compartilhe a reciprocidade, de verdade. Aliás, verdade é outro dos valores inegociáveis que tá aí para vocês também. Mas será que a gente quer de fato a verdade ou é só porque a gente acha bonitinho, hein? Será que quando alguém fala a verdade para nós nos ferimos? Será que a gente não tem usado a verdade para ferir o outro? Eu citei aí também a generosidade, que é muito parecido com a reciprocidade, né? O quanto a gente exige generosidade do outro, reciprocidade do outro, e o quanto a gente deixa de fazer isso. Coloquei a harmonia. Será que você tem de fato a harmonia? Ou você gera intriga e fala das pessoas sem nem perceber? Ai, mas a harmonia é tão importante na minha vida. Quem que é responsável pela desarmonia? Quem é responsável pela tormenta que molhou toda a sua casa, se não você que deixou a janela aberta? Exatamente, esse assunto é muito importante, seria muito importante. O ser humano, na verdade, deveria ter um curso de inteligência emocional assim que ele se torna um pouco mais consciente, né? Que é, ou seja, um assunto que você domina. Porque a inteligência emocional ajuda a fazer esse mergulho para o único sentido que faz sentido de dentro. Porque a única forma de a gente conseguir ter melhores relacionamentos, ter melhores objetivos e, portanto, ter melhores resultados, mudar a nossa vida e o nosso destino é através de nos conhecermos, do autoconhecimento. E o autoconhecimento é um dos pilares da inteligência emocional. Só que a gente não faz. A gente olha para fora. A gente sabe que é importante. Aliás, se você não sabe, eu já vou te dizer, se você acha que você é um ser racional, sinto muito dizer que você não é racional. Você é um ser instintivo, depois emocional
E o seu instinto e a sua emoção é o que rege a sua porção racional. E a sua porção racional só existe para colocar em palavras os seus sentimentos. A sua porção racional é a sua evolução necessária para colocar em palavras os seus sentimentos. Agora diga para mim, ser racional que está aí me ouvindo, quão racional você é se você não consegue falar dos seus sentimentos, que é a única incumbência da sua racionalidade. Entendeu? A sua fala é a porção racional do seu cérebro, mas ela só é responsável para que você saiba colocar em palavras os seus sentimentos. Ou seja, até mesmo a sua porção racional vem da sua porção emocional e serve a sua porção emocional. E a sua porção emocional é instintiva. Dei um nó no cérebro agora? Assista de novo. Vai ficando cada vez mais fácil quando você vai admitindo que você não é nada racional e que somos absolutamente emocionais. Outro valor inegociável que eu coloquei aqui, que pode ser importante, mas também inegociável, e quem tá chegando agora, depois assista de novo essa live para saber a diferença entre os dois, é a espiritualidade. Mas você tem meditado? Você tem se dedicado ao seu lado espiritual? Você tem se dedicado ao lado da sutileza do ser que você é? E aí vem a presença, outro valor inegociável, mas de fato você tem praticado sua presença? Você tem estado no momento presente ou você está sempre sendo sequestrada por aquilo que já foi? De novo se martirizando pelo que já aconteceu inúmeras vezes, como se fosse um disco quebrado, como se fosse um filme que fica sempre na mesma cena? Ou você fica o tempo todo vivendo lá no futuro, sendo sequestrado por aquilo que nem aconteceu e que talvez nem aconteça? Presença é um dos pilares do Seja um Assunto que você domina, que começa na inteligência emocional, vai para o estado pleno de presença e transborda quando você já tem tudo isso dentro de si e se torna tão irresistível que você tem a inteligência sedutora a ponto de transbordar quem você é. Eu coloquei ali a parte mental também como um valor inegociável, que é aquelas pessoas que precisam, exigem inteligência do outro. São pessoas que não conseguem, simplesmente não conseguem se relacionar a partir da ignorância alheia. Quando a inteligência é importante para você, você tem como valor inegociável a sua mente, enquanto você se dedica para os assuntos que são importantes para você. Aí eu coloquei o altruísmo, que é muito parecido com a empatia, né? Colocar o outro na frente. Gente, como é que a gente vai colocar o outro na frente se a gente não consegue nem a gente andar com as próprias pernas? A gente vai colocar o outro na frente para quê? Para nos puxar? A lealdade. Ah, lealdade. A gente exige tanto, mas será que somos de fato leais? Leais aos nossos valores, leais a nós mesmos, leais ao outro, aos nossos amigos, leais aos nossos valores e aos nossos objetivos. Você tem sido leal aos seus objetivos. A lealdade é um valor inegociável tão masculino. E os nossos homens são leais, hein? A mesma coisa da confiança e da sinceridade, que é parecido com a verdade que eu já falei aqui. A gente exige a verdade, a gente exige a sinceridade, a gente exige a confiança e a lealdade, mas será que a gente dá? Será que a gente dá a bondade e a integridade? Quando coragem é importante para nós, nós assumimos as nossas escolhas, outro valor inegociável, extremamente masculino. Será que os nossos homens têm assumido as escolhas que eles fazem, respeitando a mulher com a qual eles estão? Os nossos valores não estão relacionados só ao outro, mas começam em nós. O valor da compreensão. E o valor da plenitude. O valor da plenitude é fantástico, porque é aquela pessoa que não aceita o mais ou menos. Não consegue, é impossível. Uma pessoa que tem como valor inegociável a plenitude, ela sabe que não adianta, ela vai ter quase que um desprezo por aquilo que é mais ou menos. É impossível para ela. E o último exercício que tem aí de vocês, no material de vocês, de quem pediu ao longo da semana para mim,
eu tenho agido dentro de cada um desses valores? A minha conduta tem sido assim para mim? Eu fui falando dos valores e já fui falando daquilo. Será que você tem mesmo? Ou será que você diz que tem? Ou será que você quer ter? Ou será que você só tem exigido que o outro tenha? Reflita a respeito disso. Você tem mesmo? Você diz que tem? Você quer ter? Ou você só exige que o outro tenha? No exemplo da reciprocidade, eu quero, mas eu não dou. O exemplo da espiritualidade, por exemplo, eu peço, mas eu não agradeço. Eu não faço, eu não coloco em prática isso. Falando da espiritualidade, live da semana que vem, possivelmente seja sobre a criança interior, que foi o mais votado, para depois a gente encerrar o ano com encerramento de ciclo, falando a respeito do encerramento de ciclo. E quando a gente fala dessa criança interior, é exatamente isso, eu estou agindo da minha porção adulta, que é um assunto que domina, porque domina os assuntos que eu sou. Eu tô colocando os meus valores inegociáveis em prática, ou eu tô distorcendo eles, só exigindo que o outro dê para mim, como uma criança que exige da mãe, como uma criança que exige que o outro faça. Você tem tomado conta da sua vida, de fato, como o adulto que você é, ou da criança que fica o tempo todo pedindo para o outro, pedindo para Deus, pedindo para o universo, pedindo, e não assume o que você tem e o que você faz. Já falei tantas vezes para vocês em todas as lives, porque o dinheiro, vou falar sobre isso de novo, porque o dinheiro é a materialização dos nossos desejos, dos nossos resultados, dos nossos objetivos, do nosso destino neste plano. Quanto você quer ganhar por mês? Quanto você quer ter de rendimento todos os meses? Mas você já cuida do dinheiro que você já tem? Aonde você quer morar? Qual é a casa dos seus sonhos? Mas você já cuida da casa que você já tem? O universo só dá mais para quem é capaz de receber mais. Então, se você tem valor da espiritualidade, você pede, você não faz, você está agindo a partir da sua criança interior e não como o adulto que diz, bom, beleza, eu vou terminar de ler esse livro antes de pegar o próximo, vou entender esse livro de fato, para depois eu comprar o próximo e terminar aquela lista de livros que eu tenho lá em casa e que eu nunca leio. E isso é em relação a tudo. Quando você assume o seu poder pessoal, você assume a sua mente atleta e não a mente obesa, que sabe muito, que discute sobre tudo, que fala, mas que não aplica de fato o que sabe no seu dia a dia. E se você quer aprender a aplicar de fato o que você sabe no seu dia a dia, se você tá cansada dessa mente obesa que sabe muito, que não tá aplicando tudo que sabe na sua vida, se você quer ter mais acesso a conteúdos como esse, porque você gosta desses conteúdos e esse conteúdo é só uma dose homeopática. Imagina o método Livebook aplicado à minha quinta obra, seja um assunto que você domina, que aborda as quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora citadas no livro, e de tudo aquilo que eu não coloquei no livro, mas que estava na minha mente. Porque quando eu escrevi o livro, eu pensei, cara, tem muita riqueza aqui. Que não dá, eu vou escrever um livro de 2.000 páginas, então eu preciso transformar isso numa mentoria, que ainda é mentoria porque vocês têm acesso a mim. Já vai ser apenas curso, lembre-se, mentoria só é mentoria quando tem acesso ao mentor, senão é curso. Se você quer participar do método Livebook, me chama depois no direct ou vai no link da bio assistir a aula gratuita. Se você tem acesso ao livro físico, ao livro impresso físico, autografado por mim, ao livro lido e interpretado por mim em vídeos, o que aumenta a sua memorização do que você está aprendendo. Você tem acesso a 3 meses de aulas, daquelas aulas que já foram gravadas, e esses mesmos 3 meses de aulas que ainda serão gravadas e que são muito mais poderosas e muito mais profundas do que isso que a gente está falando. E além disso, eu ensino vocês a aplicar aquilo que vocês já sabem, porque eu não tenho a pretensão de saber muito mais do que você. Aliás, eu nem preciso saber muito mais do que você. A minha incumbência no método Livebook é ensinar você a aplicar aquilo que você já sabe, porque isso eu sei fazer. Eu aplico tudo o que eu sei na minha vida. A minha mente é atleta.
Eu ensinei ela a ir de mente obesa para a mente atleta. E isso eu consigo fazer. E é isso que eu quero fazer por você, se você permitir. Então, já vai lá no meu direct assim que terminar essa live, digita: Miranda, eu quero participar do método Livebook. E aí eu vou admitir você lá. Essa parte dos nossos valores inegociáveis, é preciso que a gente defina o que é inegociável para nós. Você conseguiria se relacionar agora, pensando melhor, com uma pessoa que não tem esses valores? Você vai perceber que quando você tem os seus valores definidos, você não consegue mais se relacionar com pessoas que não pensam ou não fazem de acordo com isso. Ou que pensam e que fazem diferente daquilo que falam. Se você tem o respeito como um valor inegociável, você não consegue ser desrespeitada mais. Eu tinha, mas eu não sabia ainda direito. Eu aprendi quando eu escrevi o Dom Juan de Merda Nunca Mais. Só que o problema de quando a gente tem o respeito como valor inegociável e a gente impõe ele e coloca ele na mesa, a gente senta com todos os nossos valores inegociáveis na mesa. A gente já não consegue mais se despir dele. Ou como eu falei em Dom Juan de Merda Nunca Mais, o que é visto não pode mais ser desvisto. Quando eu percebi que respeito é um valor inegociável meu, Miranda, e é verdade, isso é um exemplo meu, não é uma analogia, não. Eu não consigo mais sentar na mesa com pessoas que não têm respeito. Eu não consigo mais conversar com pessoas, eu até falo, até estou lá, mas é muito mais de corpo presente do que de verdade interagindo. E eu percebi com quantas pessoas eu me relacionava que não tinham respeito como valores inegociáveis. Como, por exemplo, essa influencer que eu contei pra vocês. Que faria live comigo, que faria isso, faria aquilo, mas eu queria estar conectada a uma pessoa que não sabe respeitar. Não. E muito cuidado. Pessoas que falam, muitas vezes não têm o embasamento. Dê tempo para as pessoas se mostrarem. Quando você tem o valor, quando você consegue definir o que é inegociável para você, você já não consegue negociar, trabalhar, nem conversar de forma profunda com pessoas que não tenham esses mesmos valores ou valores similares. Eu dei alguns valores parecidos, né? Quando eu falei, por exemplo, de reciprocidade e generosidade. Pode ser que a pessoa não seja absolutamente generosa, mas ela é uma pessoa recíproca. Se você é uma pessoa generosa, se ela não for uma pessoa extremamente generosa, talvez você consiga se relacionar se ela tiver a reciprocidade. São valores próximos, parecidos, que se complementam muitas vezes. Quando você definir o que é inegociável para você, você vai parar de sofrer por escolhas erradas, porque você vai parar de fazer escolhas erradas. E você não vai mais sofrer quando você é desrespeitado, porque você sabe que agora você evoluiu. Você é o ser consciente nesse relacionamento. E se essa pessoa não tiver interesse em se tornar consciente, pelo menos o interesse em se tornar consciente, você não vai mais conseguir ter relacionamentos profundos. A importância dos valores inegociáveis é extrema exatamente porque ela age diretamente naquilo que mais tem influência sobre você, que são as pessoas com as quais você define se entram ou não na sua vida e que você decide se relacionar. Porque você já sabe que as pessoas com as quais você mais se relaciona são aquelas que influenciam diretamente você. Então, por que que você continua escolhendo errado? Por que que você continua aceitando permanecer nesse relacionamento? Seja afetivo, seja familiar, seja de negócio, seja de amizade, qual for. Agora, se você tem a necessidade de manter contato com uma pessoa que você não se relacionaria mais, porque é seu chefe, porque é pai dos seus filhos, porque é sua mãe, seu pai, porque é seu irmão, aí eu digo pra você, adquira o livro Dom Juan de Merda Nunca Mais, que aqui tem várias ferramentas, como por exemplo a pedra cinza. A pedra cinza é a técnica utilizada por pessoas que precisam continuar tendo algum tipo de contato com a pessoa que é abusiva ou que você não quer mais na sua vida. Porque é seu chefe, porque é sua mãe, porque é o pai dos seus filhos e você precisa continuar tendo algum relacionamento. Eu sempre digo, você vai ter um Dom Juan de merda na sua vida. E é você que decide se é o meu livro, para aprender a afastar pessoas abusivas, ou se é a pessoa de merda mesmo.
Para quem quiser adquirir os meus livros, é só me chamar no direct ou ir no link da bio. Não tem mais em livrarias. A trilogia Paris Saint-Exupéry até tem na Amazon ainda algumas unidades e tem pelo Kindle. Mas o Seja um Assunto que Você Domina só tem através do método Livebook aplicado ao livro, que é a minha mentoria, ainda é uma mentoria. E o Dom Honra de Merda diretamente comigo. Então não tem como vocês adquirirem os meus livros se não for comigo. Ou pelo direct ou pelo link da bio. Dito tudo isso, quero dizer para vocês também, quero agradecer vocês por estarem aqui comigo. Essas pessoas tão diferenciadas que dedicaram essa 1 horinha para o único sentido que faz sentido, que é para dentro. Vocês não estavam ouvindo a mim aqui. Vocês estavam ouvindo a sua consciência, os seus pensamentos e as suas reflexões através de mim. E é isso que eu faço no método Livebook aplicado ao livro Seja um Assunto que Você Domina. De novo, eu não vou falar nada novo para você. Mas eu vou ensinar você um novo olhar, o olhar da Miranda, para que você possa, de fato, aplicar isso na sua vida e sair dessa mente obesa, que sabe muito, para uma mente atleta, que aplica tudo o que sabe na própria vida. Quem está chegando aqui, assista a live que ela vai ficar gravada, ficou fantástica. Quem quiser o material de apoio, me pede no direct. Miranda, quero assistir a live novamente, mas agora com o material de apoio, gostei, quero colocar tudo isso em prática. Faça isso. E se você gostou disso, que é só uma dose homeopática, adquira o método Livebook, que é a vacina completa para você ter a sua inteligência emocional. Agora, se você quer a vacina completa contra pessoas e situações abusivas, Dom Honra de Merda Nunca Mais. E se você quer a minha trilogia Paris Saint-Exupéry sobre vinhos, viagens e desejo, Sansara, Os Ciclos da Evolução é o 3º livro que culmina na consciência. Brahmari é o 1º livro, Despertar do Desejo. E Meandro, Desordem do Amor, o despertar dos sentimentos tão dolorosos para nós como seres humanos. É só me chamar no direct, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até sábado que vem.